Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje é clássico, hein? Flamengo e Corinthians no Maracanã. Vamos ver o que a imprensa está falando sobre isso, porque hoje é jogão. Ainda tem essa polêmica ainda do STJD aí, vamos ver o que dá, mas lá pra frente lá. Fica aqui no Futebol. Olha só, o Corinthians tem estabelecido em contrato o valor de 800 mil euros, que é o valor estipulado pelo Flamengo para o Corinthians comprar o Hugo, né? Então são 4,85 milhões de reais. O Corinthians havia anunciado, o presidente havia anunciado, que dia 1º de outubro, ou seja, ontem, ele poderia exercer a compra. O presidente se confundiu. É dia 10 de outubro, faltou um 0 depois do 1. Então ele tem que pagar 500 mil ao Flamengo, como já havia pago no Campeonato Brasileiro, para escalar o Hugo. Valeu muito a pena no Campeonato Brasileiro e tem nenhuma dúvida de que 500 mil reais hoje serão pagos pelo Corinthians para ter o Hugo em campo. E aí no jogo da volta, o Hugo já será jogador do Corinthians, basta o Corinthians pagar esse valor, que é uma bagatela, né, por um jogador desse tamanho, 4,85 milhões. As dúvidas que há na escalação de Flamengo e de Corinthians, mais no caso do Corinthians, né, de acordo com a nossa reportagem, elas são bem distintas, né? No caso do Flamengo, é a gente entender quais são as mudanças que o Felipe já quer promover de imediato no time, se é que ele deseja promover mudanças de imediato. Porque a própria postura do Flamengo, quando pede para mudar a data de jogos, né, de Brasileiro e Copa do Brasil, ele está deixando claro que ele vai jogar a Copa do Brasil com força máxima. No caso do Corinthians, o clube não jogou com força máxima jogos de ida das Copas. Contra o Juventude não foi força máxima, contra o Bragantino não foi força máxima, contra o Fortaleza não foi força máxima. O que é força máxima? Quando tem o Garro em campo. Para mim é muito claro. Garro está em campo, é a força máxima. Então há essa dúvida se no jogo de hoje, porque no sábado tem um duelo importantíssimo, para mim, no meu entendimento, mais importante que o de hoje para o Corinthians, porque envolve rebaixamento. O Corinthians tem 18 rodadas dentro do Z4 no Campeonato Brasileiro. Eu, por exemplo, se eu entendo que a prioridade do clube é o Campeonato Brasileiro. Então, se tem um mínimo risco do Garro se machucar hoje, ou de qualquer jogador se machucar, entendo que eles serão guardados para sábado. Essa acho que é a grande dúvida, olhando de fora e sendo coerente com aquilo que o Corinthians fez nas fases anteriores, levando para o jogo de ida uma escalação menos forte e priorizando a todo momento sair da zona do rebaixamento. Eu acho que é inegável. O Campeonato Brasileiro é a prioridade, de fato, do Corinthians. A gente estava até falando em off ali, né, Rizek, sobre isso. Mas você está na semifinal da Copa do Brasil, sabendo que vai te dar um retorno financeiro, que é uma grande competição, é muito difícil você tentar... Você teria essa dúvida? Porque eu não teria, por exemplo. Para mim, a prioridade é sábado. Difícil, eu acho difícil. Sinceramente, eu acho muito difícil. Talvez ele possa começar com a força máxima no segundo tempo, no decorrer de colocar o Coronado, que vem entrando muito bem nos jogos, né? Isso é muito claro. Mas eu entendo que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, mas é muito difícil você estar numa semifinal de uma Copa do Brasil que pode te dar um retorno gigante. E você tá nessa semifinal. Então, assim, eu acho que dá pra você tentar articular durante o jogo isso, né? Ter muito cuidado com isso, mas eu tô com você também. Acho que o Brasileirão é indiscutível. Só que é uma semifinal contra o Flamengo, são as duas maiores equipes em relação à torcida no país. Talvez você consiga administrar isso no decorrer da partida. A ver como vai ser esse encaixe. Mas assim, a postura dos clubes acho que não deixou muita dúvida, né? O Flamengo, quando ele pede alteração de datas, o Flamengo está dizendo, eu não me importo em jogar o Campeonato Brasileiro com os desfalques de data FIFA. Eu quero jogar a Copa do Brasil com a força máxima. E o Corinthians, embora o presidente diga que não tem nada a ver com isso, me parece meio óbvio que é o inverso. O Corinthians quer ter a chance de escalar os seus principais jogadores no Campeonato Brasileiro, porque a corda está no pescoço e não é de hoje. É muito pelo que se tornou a temporada de cada um dos times, né? Para o Flamengo, a Copa do Brasil, agora com a queda na Libertadores, a Copa do Brasil se tornou a maior possibilidade do Corinthians, do Flamengo levantar um troféu importante nessa temporada, e do lado do Corinthians a necessidade de conseguir escapar de um rebaixamento que seria catastrófico para o Corinthians. E acho que dá a exemplo do que foi a escalação com Fortaleza, por exemplo, para poupar alguns jogadores e colocar um time forte. O Corinthians tem hoje, a gente fez essa conta ontem, Pedro, a gente pode plugar os elencos. O Corinthians tem hoje, ao contrário do que tinha quando começou o Campeonato Brasileiro, muito mais opções. O Corinthians tem hoje opções, no meu entendimento. Por exemplo, eu acho que o time fica muito mais forte com o Garro, mas o time segue forte com o Coronado, né? O Corinthians, no meu entendimento,
fica mais forte com o Martínez. Ele está jogando muito bem o venezuelano, mas hoje você tem outras opções para manejar esse elenco que no passado você não tinha. Não, sem dúvidas. Assim, eu acho que tem uma questão de quem é. Cara, é o Corinthians, é um time do tamanho do Corinthians. É muito complicado você conseguir fazer com que isso entre na cabeça do torcedor e você vai chegar numa semifinal. E é um jogo contra o Flamengo. É isso, Pois que é. você vai chegar numa É esse semifinal de Copa do Brasil e que você vai, entre aspas, tirar um pouco do pé. É muito difícil. Assim, se fosse uma situação que o Garro tivesse, meia bomba, tivesse 70%, eu não teria a menor sombra de dúvidas. Poupa o Garro hoje para jogar o jogo mais importante, concordo com você plenamente. O jogo do final de semana contra o Mas Internacional... a questão é que depois do jogo de hoje, ele pode ficar meia bomba para sábado. Sim. No domingo contra o São Paulo, o Corinthians jogou com 2 a menos. Então, mas aí é uma O time se questão... desgastou pra Mas caramba. Mas aí é uma questão de você também no decorrer administrar. da De repente ele não partida, precisa jogar os Claro, 90 eu minutos. sei. Ele joga, de repente, 65. por aí, Só que 65% do Garro hoje pro Corinthians já é uma situação onde ele pode fazer a Eu diferença tô sendo dentro do jogo, coerente com o que o entendeu? Ramon fez na fase anterior do Eu acho que Fortaleza. agora ele vai, de certa forma, ignorar o que ele fez na fase anterior e, pelo fato de ter chegado a essa semifinal, ele vai conversar com o grupo e dizer, moçada, esse é um período de sacrifício. Porque não dá para, por exemplo, você entrar hoje com uma equipe de fisionomia muito alterada e, de repente, o Flamengo conseguir um resultado que transforma o segundo jogo numa mera formalidade. Não dá. Não dá. É que eu acho que é possível fazer o que ele fez. O melhor jogo do ano do Corinthians foi contra o Fortaleza. Quando ele colocou o Coronado de titular, quando ele fez algumas mudanças. Mas aí você vai... O time estava fresco, eu Mas acho que é você vai possível encarar o graduando. Jogo de ida Flamengo. no Ceará, né? Jogo de ida. Você vai graduando o adversário, vai graduando o momento. Se talvez fosse o Flamengo ainda treinado pelo Tite, em que havia ali, até por causa do jogo do último domingo, um certo desânimo, uma certa ainda perplexidade pelo que aconteceu da forma como se deu a eliminação para o Peñarol na Libertadores, poderia ser de um jeito. Agora não, você tem um técnico estreando, um técnico que tem uma intimidade de títulos dentro do próprio Flamengo, e isso vai certamente levar o Ramon a alterar. Tem um jogo de sábado contra o Internacional. Sim, tem um jogo de sábado contra o Internacional e depois você tem um período de folga. Você vai ter aí quantos dias sem jogos? Você vai ter uma semana. A questão é o time estar inteiro para sábado. Mas O time sábado. não dá. Tenho nenhuma dúvida que o jogo mais importante da semana é sábado. Aí é que tá. Essa é uma discussão que talvez você não tenha essa dúvida. Mas dentro. Não, acho que o clube não tem, né? O clube tem tratado o brasileiro dessa Mas forma. o brasileiro, até um determinado instante, como bem observou a Aline, agora é uma semifinal contra o Flamengo. E essa semifinal contra o Flamengo, ela tem que sobreviver até o próximo jogo. Ela não pode hoje se encerrar. Encerrar é como? O Flamengo vence por 2-0. Você acha que encerra o Flamengo por 2-0? Acho que encerra. Eu acho que é bem difícil. Acho que Reverter encerra, também. né? Assim, é porque Encerra. a questão física do desgaste é algo que você tem como dosar. Hoje, o avanço da tecnologia na medicina, você tem como dosar. Tem De que falar, secar lá, né? Ver o sangue esse cara como aqui que tem é condição e de tal. jogar bem, numa intensidade alta, na rotatividade de 60 minutos. Eu acho que é possível mandar o mesmo time que ele mandou contra o Fortaleza no Ceará e fazer um grande jogo com o Não, Flamengo. é possível, mas com o O time, Garro... o time descansado, fresco. Eu vejo de outra forma. Mas enfim, e temos acho essa o seguinte, divergência. e acho- Saberemos mais ou menos lá por 8h45. A gente viu isso semana passada. O Fluminense estava numa situação que eu acho que até mais complicada de tomar essa decisão, porque tinha no seu principal jogador, o Thiago Silva, um jogador que estava machucado. Claramente ele não ia jogar, assim, ele não A estava... presença dele foi confirmada, disse ontem Exatamente. o presidente, minutos antes do jogo. Ele não estava 100%. Aí eu acho que é uma decisão mais complexa. E o Mas que eu acho no aconteceu caso na do rodada Garro- seguinte com o Fluminense? Não, tudo Perdeu bem. do lanterna do campeonato. Então, mas o Thiago Silva, ele não estava bem fisicamente. Não é questão do Garro. Só O acho Garro que, está assim, 100%. O Corinthians hoje, ele quer encaminhar para o segundo confronto, caminhar, na verdade, para o segundo confronto com uma possibilidade de classificação. O jogo contra o Internacional, o Corinthians está naquela situação em que é preciso vencer. Mas se jogar sábado contra o Internacional e empatar, vai continuar na área de rebaixamento. Vai continuar na área de rebaixamento. Pode sair com empate, é Aí, possível. então, é de medir. É possível hoje você vai ter um Flamengo, porque pelo disse o Felipe Luiz ontem na entrevista, um Flamengo que jogando em casa, mesmo que tenhamos lá 40 mil rubro-negros, não é um público comum a jogos do Flamengo, a gente se acostumou a 55, 60 mil pessoas, mas 40 mil pessoas, lá predominantemente o Flamengo nas arquibancadas, e se você terminar o jogo ainda tem possibilidade de decidir no segundo confronto, o Corinthians não vai abrir mão disso. Olha, saberemos isso 8h45, né? Como o Ramon e o clube vão lidar
com essa tripla missão. O Corinthians está na semi da Sul-Americana, está na semi da Copa do Brasil e insisto nessa informação. 18 rodadas das 28, o Corinthians passa no Z4 do Campeonato Brasileiro, restam apenas 10 rodadas e uma caminhada muito dura até o fim do campeonato. E esse é mais um vídeo do eFootball. Deixe seu like para fortalecer a nossa comunidade, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Coloque nos comentários aqui o seu placar, Flamengo e Corinthians no Maracanã, e depois tem a volta na Neoquímica Arena, hein? Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!